Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sejam muito bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Como você já percebeu, nós estamos de volta a esse estudo cenográfico do santuário construído aqui no estúdio C da Novo Tempo em Jacareí, São Paulo, Brasil, agora para todo o Brasil e outros países fora do Brasil, estudando a palavra de Deus no programa Bíblia Fácil. Você acompanhou na semana passada os bastidores do programa, conheceu os 10 convidados que agora já estão conosco aqui nos nossos estúdios e a partir de agora eu quero convidar você a se juntar a nós com esse time muito especial. Com o Luiz, com a Elizabeth, Pedro Martins, Ana Elisete, Tânia, Ricardo, Miriel, Wilson, Maria Eva e Samanta. Esse time especial que veio participar agora dessas gravações e você é o nosso convidado. Por isso, seja muito bem-vindo. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, porque a nossa temática continua, Santuário, o Caminho de Deus. Você lembra que semana passada a gente viu 4 motivos pelos quais estudar o santuário? Esse é um tema muito especial. Eu quero que você se una agora a nós nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Antes, porém, quero lembrar você que o dia 30 de novembro está chegando. E o que tem dia 30 de novembro? Anjos em Ação. Então, põe na sua agenda, 30 de novembro, 20 horas, 8 da noite, 4 horas de programa ao vivo. Estarão aqui os apresentadores da TV Novo Tempo, os cantores da gravadora Novo Tempo. Você vai conhecer o que fazemos com as suas doações, relatórios de como o dinheiro é aplicado. Você vai conhecer lindas histórias de vidas transformadas e também saber dos desafios que a Novo Tempo tem diante de si. Então, põe na sua agenda, 30 de novembro, sábado, 8 da noite, 4 horas de programa ao vivo. E você é o convidado para os Anjos em Ação 2019. O tema será milagres, milagres. E você vai conhecer verdadeiros milagres que estão acontecendo em nossos dias. Tá bem? Eu queria aproveitar e oferecer para você este presente aqui, ó, que é o DVD Santuário, o Caminho de Deus. Deixa eu mostrar aqui para a câmera 1. Santuário, o Caminho de Deus é um DVD que nós gravamos lá em Israel. Israel, lá no Parque Nacional de Timna, onde está um santuário construído, também em Jerusalém, também em Siló. Nós fomos aos locais onde esteve o santuário de Moisés. Está tudo aqui nesse DVD. Pede o seu agora. 0 operadora 12 21 27 3121, horário comercial. Mas agora, se você está fora de horário comercial, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 12 98100 1425. Anotou aí? 12 98100 1425. Está aí na internet, navegando nas redes sociais ou na internet? Então acessa aí agora novotempo.com/Bíblia Fácil. E aí você vai ter lá essa imagem do santuário, clica nela, preenche um pequeno formulário e nós vamos então mandar esse DVD para a sua casa. Lembrando que é um presente da Novo Tempo, você não paga nada por isso, graças ao apoio dos Anjos da Esperança. Você que é Anjo da Esperança, muito obrigado, viu, por sua ajuda, porque é graças a você que nós podemos oferecer esses materiais de forma gratuita aqui na Novo Tempo. E os nossos convidados? Estão prontos? Já? Prontos para começarmos? Obrigado porque vocês atenderam o nosso convite, carinhosamente vieram aqui para participar dessas gravações e vamos estar juntos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Você vai perceber que eles aqui já receberam essa Bíblia de presente, ó. Todos eles já ganharam. Mostra aí as Bíblias aí que vocês têm em mãos. Se a câmera puder filmar eles aqui agora, pegando aí, ó. Aí estão. Bíblia Sagrada, essa aqui é uma Bíblia personalizada do programa Bíblia Fácil, que vocês receberam, e é esse livro que nós vamos ao longo dessa semana estudar com muito carinho. Você que está em casa, pega a sua Bíblia também, vem estudar com a gente, e antes de abrir o livro sagrado, a gente tem um hábito aqui, a gente gosta de orar. Então, eu queria orar com você, de casa, com vocês aqui, para que a partir de agora, quando abrirmos esse livro, nós deixemos que Deus seja o nosso professor e que nós compreendamos a vontade dele para a nossa vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque esses 10 amigos chegaram bem até aqui a Novo Tempo. E nós começamos, a partir de agora, o estudo do tema do santuário. Queremos orar por eles, por suas famílias,
e também por cada telespectador que agora está sintonizado na Novo Tempo, assistindo o programa Bíblia Fácil. Que o teu bom e santo Espírito esteja ao nosso lado e nos faça compreender as verdades que o Senhor deseja para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então começar a avançar o nosso tema do santuário. Primeira lição que nós vamos estudar aqui, santuário celestial, o santuário celestial. Qual é o ensino básico desta lição? Há um santuário no céu, do qual o santuário terrestre foi uma cópia. Então, há um santuário original no céu. Estudar o santuário é estudar as lições dadas na Bíblia sobre a redenção humana por meio do sacrifício e sacerdócio de Jesus Cristo. Então, quando se estuda o santuário na Bíblia, nós entendemos como que o ser humano pode ser salvo. Agora, de que é que nós precisamos ser salvos? Da morte eterna. Porque da morte, todos nós estamos passíveis de passar por ela, certo? Ninguém aqui vai viver para sempre. Cedo ou tarde, a gente morre. Mas essa morte que todo ser humano enfrenta, na Bíblia é chamada de primeira morte. Na Bíblia há uma primeira e há uma segunda. Agora, o que é a segunda morte na Bíblia? É a morte eterna. Da segunda morte, ninguém volta. Então, o salvo, aquele que entrega a sua vida a Cristo, aquele que se rende a Jesus e pratica a palavra, ele pode até morrer. Por isso Jesus disse assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, o quê? Viverá. Ainda que morra, viverá. Ele pode até passar pela primeira morte, mas eu vou ressuscitá-lo e ele vai viver. Jesus falou isso. Mas da segunda morte não há retorno. Então eu e você que está em casa nos acompanhando, você tem que entender que a primeira morte todos estamos sujeitos a ela. Mas da primeira morte, todos nós podemos voltar. E os salvos em Cristo voltarão. Agora, da segunda morte, ninguém volta. E quem é que vai passar pela segunda morte? O ímpio, aquele que não entregou sua vida a Cristo, aquele que não se rendeu a Ele, aquele que não praticou os ensinos da palavra. Esse finalmente vai passar pela segunda morte, que segundo o livro de Apocalipse, capítulo 20, é a morte pelo fogo eterno. Então, eu e você não queremos passar por isso. Ninguém quer. E qual é a maneira de escapar? É através de Cristo. Agora, estudar o santuário é compreender como que Deus salva. É como que a humanidade pode ser salva por meio do sacrifício e do sacerdócio de Jesus Cristo. Então, nós vamos nos pautar aqui em duas ações cruciais do Salvador Jesus. A ação dele como sacrifício, ao dar a sua vida, e a ação dele como intercessor, ao ir para o santuário celestial, interceder por mim e por você. Agora, o santuário celestial serviu de modelo para o santuário mosaico, que era uma tenda construída no deserto, que depois foi substituída pelo Templo de Salomão, templo este que foi destruído por Nabucodonosor, reformado nos dias de Esdras e Neemias, passou a se chamar o Templo de Zorobabel, reformado por Herodes. Jesus conheceu o templo que Salomão construiu, reformado por Herodes, e finalmente destruído no ano 70. Então, o templo de Salomão e o tabernáculo de Moisés, construído no deserto, eles copiaram ou eram cópias de um santuário original que está no céu. Por isso, a primeira lição, o santuário celestial. Vamos ao nosso primeiro texto da Bíblia. Abra aí, por favor, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 25, versículo 8.
Você que está em casa, por gentileza, também nos acompanhe. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Aqui são palavras de Deus a Moisés. Está na página 58. Achou aí? Página 58. Êxodo 25, verso 8. Deus diz assim a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar aonde? No meio deles. Me façam um santuário. Agora vá para o versículo 9. Olha o 9. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Façam segundo modelo. Agora olha o verso 40. Êxodo 25, verso 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o quê? O modelo que te foi mostrado aonde? No monte. Então veja, Deus mostrou para Moisés no monte Sinai um modelo. Por isso ele construiu o que vocês estão vendo aqui. Uma tenda móvel no deserto. E essa tenda móvel no deserto, ela era uma cópia do modelo celestial que Moisés viu no monte. Então Moisés viu o próprio santuário celestial. Por isso o verso 40 diz: faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Há um modelo para ele seguir. E qual foi esse modelo? O santuário celestial. Então, há uma verdade bíblica que eu e você temos que aprender. E você que está em casa me acompanhando. A primeira verdade que nós queremos deixar claro para você aqui é que há um santuário no céu. Isso é inegável, por todos os textos que nós temos na Bíblia falando a esse respeito. E uma outra prova clara disso é que o tabernáculo do deserto que Moisés construiu foi construído segundo o modelo que foi mostrado para ele no Monte Sinai. E esse modelo era o próprio templo celestial. O livro do Apocalipse fala a respeito desse santuário celestial. Olha o que diz aí o capítulo 11, verso 19. Lá agora no finalzinho, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Está aí na página 834. Página 834. Talvez na sua Bíblia não confira a paginação que estamos usando aqui, mas aí, Apocalipse, capítulo 11, verso 19, olha o que está escrito. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? Aonde se acha? No céu. E foi visto o quê? A arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Você quer uma prova mais clara do que essa? De que existe um santuário no céu? Existe um santuário. Agora, eu sei que aqui entre vocês, nossos queridos convidados, tem muitos cristãos, evangélicos, católicos. Eu pergunto, quando é que você ouviu ensinar a respeito de um santuário no céu? Quantas vezes você ouviu sobre esse tema? Quantas vezes na sua igreja, na sua comunidade, abriu-se a palavra de Deus para dizer assim, vamos estudar sobre um santuário que existe no céu? Você de casa, você é cristão? Frequenta uma igreja há 40 anos? Quantas vezes na sua igreja ensinou-se sobre o santuário celestial? Sabe o que você vai perceber? Que talvez nunca tocaram nesse assunto. O Bíblia Fácil vem aqui para trazer à tona uma das verdades mais especiais para esse tempo. Existe um santuário no céu. E nesse santuário, nesse exato momento que você me ouve, Jesus está trabalhando a minha e a sua salvação. Aí eu pergunto, deveria ter algum tema da Bíblia que mais chamasse a nossa atenção?
mais despertasse o nosso interesse do que esse assunto? O que Jesus, que morreu por nós na cruz há cerca de 2000 anos, está fazendo nesse exato momento? A maioria dos cristãos não sabe responder essa pergunta. Mas Cristo não ficou na cruz. Cristo não está lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi para os céus. E esse livro ensina que ele foi para o santuário celestial. É lá que ele está agora. Você não acha que a gente tinha que saber mais desse assunto? Mas por que ninguém explica? Por que ninguém ensina? Porque o diabo está tendo sucesso em esconder essa verdade, em abafar esse tema. Sabe por quê? Porque quando você estuda a respeito do santuário, o diabo é desmascarado. As mentiras que ele ensina por aí são desmascaradas. E nós entendemos como que, de fato, nós podemos ser salvos. E quão dependentes nós somos de Cristo para essa salvação. Então é por isso que esse tema é importante. E que bom que você está aqui com a gente, porque nós temos muito que aprender. Wilson, meu amigo, temos aqui uma participação. Deixa eu só ver aqui de onde o Wilson está vindo. São Caetano do Sul, é isso? Aqui em São Paulo mesmo, né? Pois não, Wilson, bem pertinho da boca. Você disse bem claro que Jesus Cristo está no santuário nesse momento. Onde na Bíblia nós temos essa prova? Nós temos várias provas na Bíblia. Vou dar para você alguns exemplos. Se nós formos para o livro de Hebreus, Hebreus é o livro que trata da passagem de Cristo do santuário terrestre para o santuário celestial. Se você puder, dá uma olhadinha, volta um pouquinho aí, as páginas da Bíblia para o livro de Hebreus. Volta, pode ser na página 811. Olha o capítulo 8 de Hebreus. Ao longo desta série, vamos estudar vários textos da Bíblia que nos ensinam essa verdade. Mas por agora, esse texto vai nos bastar. Apocalipse, ou Hebreus, capítulo 8, página 811, verso 1. Ora, o essencial destas coisas que temos dito, ou das coisas que temos dito, é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ou seja, Cristo entrou num santuário que o próprio Deus erigiu, não o homem. Se não foi o homem, não foi a tenda móvel de Moisés, não foi o tabernáculo, o templo de Salomão, mas é o templo celestial. Então, Hebreus 8, 1 e 2 é um verso que nos ajuda a dizer que nesse exato momento, Cristo está num santuário celestial. Num santuário que Deus construiu, não um homem. Por isso, Wilson, esse assunto é tão importante. O que ele está fazendo nesse exato momento por mim? Porque para muitos cristãos, a obra de Cristo em seu favor ficou na história, há 2000 anos atrás. Mas eles passam pela vida 70, 80, 90 anos e não compreendem o que Jesus está fazendo nesse exato momento para nos salvar. Mas tão importante quanto a obra realizada por Cristo na cruz para nos salvar é a obra que hoje acontece no santuário celestial. Tão importante quanto. Por isso esse tema precisa ser estudado com muito carinho. Miriel, é isso? Isso. Miriel, por favor. Miriel. Pastor, duas perguntas. A Arca da Aliança já se encontra no santuário celestial. É possível ela física como ela era aqui na Terra, revestida de ouro, contendo as tábuas de Moisés, as tábuas da lei junto? E segundo, eu queria saber como que fica a relação, porque falam que a Arca da Aliança representa a lei
e Jesus Cristo com a graça. Então, existe sempre, às vezes, uma diferença, uma controvérsia entre lei e graça. Você não pode seguir a lei, tem que seguir a graça. Como que fica a relação, tendo a Arca da Aliança do lado de Jesus Cristo? Como que é feito esse estudo para a gente entender esses símbolos juntos? Entendi, Miriam. Muito boas suas perguntas. Vamos à primeira delas. Eu acabei de ler com vocês aqui, Apocalipse 11, 19, né? Onde foi dito que existe um santuário no céu, abriu-se então o santuário e foi vista a Arca da Aliança. Se a gente for para o capítulo 1 de Apocalipse, você vai perceber que Cristo está caminhando entre os castiçais de ouro. Então você tem na Bíblia vários versos que se referem ao santuário celestial e citam os móveis do santuário. Então, em Apocalipse 11, 19, diz que a Arca da Aliança está no santuário. E se o templo ou o tabernáculo do deserto era um modelo do celestial, isso quer dizer que dentro dessa arca no céu está a lei de Deus. Isso quer dizer que a lei de Deus, ela é eterna. Porque se havia um santuário no céu, esse santuário ele é anterior à própria origem da humanidade. Nós vamos aprender isso aqui. O santuário celestial, ele é anterior à origem da humanidade. Então, sempre houve um santuário. Isso quer dizer que lá no Santo dos Santos, sempre houve uma arca. Dentro desta arca sempre houve uma lei. Quer dizer que a lei de Deus, ela é eterna. Ela sempre existiu. A lei de Deus não se origina com Moisés. Moisés é quem escreve a lei. Mas você quer ver uma prova bíblica de que essa lei já existia? Se você for para Gênesis 4, você tem o homicídio, quando Abel é morto por Caim, quando Caim mata Abel. Deus aprovou tal atitude? Não, Deus reprovou. Por que Deus reprovou? Porque não é lícito matar. Aí está o sexto mandamento. Aonde estava Moisés? Nós estamos falando de Adão e Eva, Abel, Caim. Moisés está milênios na frente. A lei não estava escrita, mas a lei era conhecida. Se você for para Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Aí está o quarto mandamento. Aonde está Moisés? Lá no futuro. Mas Adão e Eva já aprenderam que o 7º dia da semana é o sábado e deveria ser um dia de descanso. Quando Abraão engana lá o rei, dizendo que a esposa dele era irmã, com medo de ser morto, Deus repreende o rei e não deixa que ele tome a esposa de Abrão para ele, porque ela era casada. Que mandamento está implícito aí? O adultério. Não adulterarás. Mas aonde está Moisés? Lá no futuro. Mas aqui já está a lei. Então a gente descobre pela Bíblia de que a lei de Deus já estava para Adão e Eva. Ela sempre existiu. E quando a gente vai para Apocalipse 11, 19, que você percebe que no santuário celestial tem uma arca, dentro dessa arca tinha uma lei, porque na terra foi assim, e a terra era o modelo do celestial. Agora a sua segunda pergunta. Lei e graça. Jesus está no santuário, tem a arca, tem a lei, como é que é essa relação? A graça não anula a lei. Nós somos salvos é pela graça, mas nós somos julgados é pela lei. Qual é o padrão que Deus vai usar para julgar todo ser humano quando ele voltar? É a lei. Então, o que disse Cristo para o jovem rico? Lembra lá, quando ele perguntou, mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Sabes os mandamentos? Você sabe os mandamentos? Ele disse, sim, eu sei. Então, agora você vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Então, Jesus disse para ele dessa lei. Então, lei e graça não se opõem. O grande problema hoje é que nós sofremos, dentro do próprio cristianismo, o perigo de 2 extremos. Qual é um extremo desse lado? A lei é tão importante que ela tira o papel de Cristo. E se eu guardar essa lei perfeitamente, eu posso ser salvo, independente de Cristo. Isso é um extremo e nós chamamos de legalismo.
Ninguém pode ser salvo obedecendo à lei. O jovem rico é a prova disso. Qual é o outro extremo? Eu não preciso da lei. Eu posso ser salvo em Cristo e eu posso viver sem guardar os mandamentos, porque a lei não importa. É isso? Quer dizer que eu, quando sou salvo por Cristo, posso viver independente da lei? Então eu posso matar depois de aceitar a Cristo? Eu posso roubar? Posso adulterar? Posso desonrar meu pai e minha mãe porque eu aceitei a Cristo? Não. Então qual é o equilíbrio? Eu sou salvo em Cristo pela graça dele para obedecer. Eu não obedeço para ser salvo. Eu sou salvo para obedecer. Este é o equilíbrio entre lei e graça. Mas muito boa a pergunta da nossa amiga. Por quê? Porque isso nos ajuda a tirar uma dúvida no mundo cristão. Tem gente combatendo a lei. E que quando você combate a lei, você está fazendo o que o diabo fez lá no céu. Combatendo o fundamento do governo de Deus. Dizendo que a lei era impossível de ser guardada, que a lei é injusta, isso, aquilo. É por isso que a Bíblia diz que a lei é boa e o mandamento santo, justo e bom. Por isso que o salmista diz que a lei do Senhor é perfeita. O que é uma coisa perfeita? Não pode ser melhorado. A lei de Deus é perfeita, não pode ser melhorado. Então, esse santuário terrestre era uma cópia do celestial e dentro do celestial já havia uma lei, certo? Minha amiga Samanta, que está vindo lá aqui de Itanhaém. Isso. Itanhaém. Isso. Pois não, Samanta? Pastor, eu queria saber assim, já se sabe que a Arca da Aliança terrestre não foi perdida? Foi perdida. Não, ninguém sabe onde está. Ninguém sabe onde Essa está. era uma pergunta. Alguns acham que Curiosidade. Indiana Jones encontrou ela, né? Mas esse é só o filme, é só Só uma ficção. uma historinha. E a minha pergunta é a seguinte, existiam mais ou menos 613 leis, né? Uhum. No Antigo. E hoje, se nós não conseguimos nem 1% manter essas leis, nós vamos ser cobrados por isso? As 613 leis que você menciona são leis que envolvia os judeus, especialmente a partir dos dias de Cristo. Sim. Porque, veja, o Senhor nos deu 10 mandamentos. Depois, os judeus, eles trabalharam a questão do Midrash, do Mishnah, e aí chegou-se às 613 leis. Nós não estamos submissos a essas 613 leis. Elas não foram leis dadas por Deus para mim e para você. Deus nos deu foi os 10 mandamentos. Perfeito. E é isso que importa para mim e para você. Então, hoje nós não temos que olhar para o Midrash, para o Mishnah e buscar cumprir as 613 leis que eles ensinam. Nós temos que olhar para a Bíblia e entender o que Deus quer de nós através da Bíblia. Porque salvação é uma questão universal. Então, eu não posso olhar para uma cultura, para um povo e dizer assim, o que esse povo ensina aí é o que importa para todo mundo. Não, é o que a palavra ensina, porque a palavra é a revelação. Então, eu tenho que olhar para a Bíblia, o que esse livro ensina. E isso aí que importa para mim e para você. Tá bem, Samanta? Muito obrigada. Bom, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar estudando o tema, o Santuário Celestial. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. E eu queria aproveitar e oferecer para você aqui, o nosso estudo. Santuário, o Caminho de Deus. Deixa eu mostrar aqui para a câmera 1 aqui, Santuário, o Caminho de Deus. Esse DVD é um presente da Novo Tempo para você. Você não paga nada por ele. Você pode mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp. 12 98100 1425. Ou então você liga para nós, 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você está na internet, você já acessa aí o nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil.
você vai ver a imagem deste DVD, você clica nele, preenche um cadastro com os seus dados postais e nós vamos mandar pelos correios até a sua casa. Você não paga nada por isso, é um presente da Novo Tempo para você. Muito obrigado você que é anjo da esperança, porque graças ao seu apoio é que nós podemos enviar estudos como estes para todo o Brasil. Lembrando que dia 30 de novembro, 8 da noite, tem aí Anjos em Ação 2019. Você é o nosso convidado para 4 horas de programa ao vivo com os apresentadores da Novo Tempo, cantores da gravadora Novo Tempo, lindas histórias de vidas transformadas, além ainda de prestação de contas, um relatório de como suas doações são aplicadas aqui na Novo Tempo com muita responsabilidade. Saiba disso, viu? Então peça aí, Santuário, o Caminho de Deus, um presente para você. Estávamos falando no primeiro bloco a respeito da existência de um santuário lá no céu. Há um santuário no céu. Lemos Apocalipse 11, 19 e agora nós temos que entender uma coisa. O santuário celestial, ele tinha uma função antes que houvesse pecado no universo. E após o pecado entrar no universo, ele assumiu uma nova função. Vamos entender um pouquinho mais a respeito disso. Antes que houvesse pecado no universo, qual era a função do santuário celestial? Primeiro, servir como morada de Deus. O santuário é a própria casa de Deus. Olha o que a Bíblia diz para nós. Êxodo 15, 17. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O que Êxodo 15 está ensinando para mim e para você? De que há um santuário que Deus estabeleceu para a habitação dele. Mas a ordem para que Moisés construísse o santuário terrestre só veio no capítulo 25 de Êxodo. Mas 10 capítulos antes, a Bíblia já declara de que há um santuário no céu que Deus construiu para servir de morada. Então, sempre houve um santuário no céu. Por quê? Porque é a casa de Deus. É onde Deus mora. Então, a primeira coisa, a primeira função desse templo celestial é a casa de Deus. É a morada dele. O que mais nos ensina a palavra? O santuário celestial também é um local de adoração. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Ou seja, hinos de louvores, bênçãos, nós temos aí. Olha o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvem a Deus no santuário. E antes que os seres humanos louvassem e adorassem a Deus no santuário terrestre, os seres celestiais já adoravam a Deus no templo celestial. Você tem na Bíblia 2 homens que tiveram visões a respeito do trono de Deus. Quem foram esses 2 profetas? Isaías e João. A esses 2 homens, Deus deu o privilégio de verem o próprio trono de Deus. Vê lá em Isaías capítulo 6, olha lá em Apocalipse capítulo 4 e 5. E quando Isaías e João veem o trono de Deus, o que é que eles veem ao redor do trono? Milhares de seres que dia e noite clamavam, Santo, Santo, Santo. Então o santuário celestial é um local de quê? Adoração. Primeiro, morada de Deus. Segundo, um local de adoração. Miriel, pois não, amiga? Pastor Arilton, no santuário celestial continua existindo essa divisão, Santíssimo, Santo dos Santos? Ou a gente tem acesso direto ao trono, a gente fica um pouco mais perto? Se na terra nós tínhamos o pátio, o local santo e o local santíssimo, e se isso era uma cópia do celestial, quer dizer que no céu também existe um local exterior, que podemos chamar de pátio,
também existe um local santo e também existe um compartimento santíssimo. Nós vamos entender nas próximas lições que cada um desses compartimentos aqui na terra apontava para uma obra de Cristo no céu. E aí vamos entender o que acontecia nesses compartimentos no céu, ou o que aconteceria no ministério de Cristo. Mas, de fato, lá no céu nós temos um santuário. E esse santuário também tem 2 compartimentos. Porque se o da terra foi uma cópia, quer dizer que o celestial também tem. Agora, é claro, e é boa a sua pergunta, que a gente tem que explicar o seguinte. É claro que a gente não deve entender que no céu tem um santuário do tamanho que tinha aqui na terra. É porque diz a palavra de Deus que as coisas terrestres eram a sombra das coisas futuras e das realidades celestiais. O que é uma sombra? É uma projeção muito superficial. Pegue o ser humano e coloque-o diante de uma luz. Olhe a sua sombra. Essa sombra projetada não fala de todos os mecanismos do corpo humano, das especificidades da visão, dos batimentos cardíacos, do funcionamento interligado dos órgãos. Nada disso. É uma sombra. Então, o que a gente conhece aqui é uma realidade muito simples de algo que é extremamente complexo que está nos céus. Mas, o que nós precisamos saber em termos de salvação, ou para a nossa salvação, está revelado. E nós vamos aprender, passo a passo, como que esse santuário terrestre se relaciona com o celestial. Wilson. Pastor, fazendo uma analogia do santuário... Mais perto um pouquinho. Fazendo uma analogia do santuário terrestre com o santuário celestial, em que momento... Não vamos ter mais o Cordeiro. O que Jesus Cristo está nos preparando no santuário celestial? Porque não vai ter toda aquela etapa que nós tínhamos aqui, porque isso era para que tivéssemos contato com um perdão de Deus anualmente, que fazia aquela cortina que o senhor explicou para nós. Aham. Lá, no celestial que está definido e Jesus está lá, o que ele estará... Desculpa a pergunta, mas o que ele estará fazendo lá se não vai ter todas essas etapas que nós tínhamos aqui no terreno? Boa sua pergunta. Eu só vou pedir que a gente aguarde um pouquinho, porque é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Nós vamos desdobrar o que acontecia na terra e como isso se aplicaria no ministério de Cristo. Então, tudo o que acontecia na terra, ele vai projetar no celestial. Então, há uma relação, há uma interdependência entre o santuário celestial e o santuário terrestre, porque Deus quis assim, tá? Mas eu voltarei à sua pergunta, tá bom, Wilson? Então, veja, o templo celestial, primeiro, é o local da morada de Deus, é onde Deus habita. Segundo, é um local de adoração, porque Deus ali, ele é adorado. Agora, entra o pecado no universo e o santuário que possuía apenas funções litúrgicas passa a assumir novas funções. Então, vamos falar sobre essa transição, esse momento que surge o pecado no universo. Deus criou todo o universo que nós conhecemos e até o que nós não conhecemos. A palavra de Deus é clara em ensinar que Deus formou todas as coisas. Lá em Gênesis 1, verso 1 diz, no princípio, criou Deus os céus, a terra, o mar, tudo o que neles há. Deus não só criou o nosso planeta, Ele criou o universo todo. E esse universo vivia em perfeita harmonia com o seu Criador. Em algum momento, isso mudou. Quem é que relata essa mudança? Olha aí o livro do profeta Isaías, capítulo 14. Eu vou ler com vocês aqui, Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Quem disse essas palavras? Lúcifer, o anjo de luz.
Agora ele diz que eu subirei acima das mais altas nuvens. Lá estabelecerei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Olha o contraste entre o sentimento de Lúcifer e o sentimento de Cristo. O de Lúcifer foi subir e ser maior do que Deus. O de Cristo, deixar-se, se encarnar para ser homem. Baixar ao nosso nível a humanidade. Você percebe o contraste entre quem é Jesus e quem é o diabo? Quem é Lúcifer? O egoísmo plantado no coração desse anjo. E aqui começou a história do mal em nosso universo. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 14, também diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Sabe o que quer dizer na Bíblia a expressão monte santo de Deus? O templo celestial. Tu era querubim ungido. E sabe que querubim era este aqui? Era aqueles querubins que assessoravam diante da arca da aliança. Aí estava Lúcifer. Era um anjo cobridor. Vivia na própria presença do santo Deus. E de forma inexplicável e ilógica, o coração desse anjo mudou. E o que ele passou a desejar? Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O pecado nasceu no coração desse anjo. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, fora do santuário. Eu vou te expulsar, porque o mal surgiu no seu coração, porque você pecou. Mas espera aí, cadê a lei de Moisés? Estamos falando de um tempo anterior à criação do mundo. E aí já aparece a expressão, você pecou. Percebe que a lei de Deus é eterna? Pecado no coração do anjo, você pecou. Fora do monte de Deus te lançarei e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Daí vem a expressão Lúcifer, anjo de luz. O brilho das pedras era o esplendor desse anjo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, de que estão falando os profetas Isaías e Ezequiel? Do surgimento do pecado no coração de um anjo, no próprio santuário celestial. Então, aonde o pecado surgiu no universo? Dentro do santuário. Dentro do santuário celestial. No coração de um anjo que era perfeito. É por isso que, em última instância, o pecado sempre será irrazoável e ilógico. Não dá para se explicar porque o mal surgiu. Não dá para se explicar. Ele era um querubim da guarda. Estava na presença do próprio Deus. E agora, após o pecado, o santuário assume o quê? Função soteriológica, porque esse pecado que surgiu no universo, no coração desse anjo, alcançou nossos primeiros pais. E assim nós fomos envolvidos. Então o santuário celestial, após o pecado, tornou-se um local de julgamento, porque Deus não pode salvar alguém, condenar outro sem haver um juízo. O santuário tornou-se uma fonte de auxílio, porque lá nós podemos buscar de Deus o socorro em tempos de dificuldade. O santuário celestial também tornou-se o centro de uma batalha cósmica e eu e você fomos envolvidos. Então hoje nós presenciamos estas funções para o santuário. É por isso que o salmista escreveu: desde os céus fizestes ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou,
ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. A salvação vem do santuário. Ao levantar-se Deus para salvar, levantar-se do seu trono no santuário. Olha o Salmo 102, que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. O santuário virou um lugar de auxílio. Olha o que diz o livro de Jó. Num dia em que os filhos de Jó, ou os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Ou seja, o santuário tornou-se também um local de batalha. Porque o pecado surgiu no santuário e é no santuário que ele tem que ser resolvido. E o que está acontecendo exatamente agora no santuário celestial? O pecado está sendo resolvido. E Cristo trabalha para mim e para a sua salvação. Você acha que tem tema mais importante na Bíblia do que esse? Mas você nunca ouviu falar sobre isso? Nunca? Que bom que você chegou até o Bíblia Fácil. Porque você, a partir de agora, vai aprender uma linda história de como o mal começou no santuário, mas como esse mal está sendo resolvido. E como finalmente ele vai ser resolvido e extirpado do nosso universo. O ser humano foi envolvido como? Porque nós pecamos. E com o nosso pecado, nos tornamos réus de morte, merecendo a morte. Mas Deus tinha um plano, o plano de nos salvar. Por isso, meus queridos, o santuário é esse tema tão especial e tão importante de nós estudarmos. E eu e você precisamos compreender mais e mais a respeito desse assunto. Hoje, nós damos o primeiro passo na direção da compreensão desse tema. O que nós queremos que vocês gravem na mente de vocês hoje? Existe um santuário no céu. Essa é a primeira realidade que a gente quer aprender aqui. Esse santuário tinha uma função litúrgica. Deus morava e era adorado. Veio o pecado com um anjo, Lúcifer. Agora o pecado tornou-se um local onde acontece juízo, onde o ser humano busca auxílio e também o centro do conflito cósmico entre o bem e o mal. Ao ouvirmos essa música agora, Wesley vem cantar para nós agora. Enquanto Wesley cantar, a música chama-se Paciência. Pensemos na paciência, na longanimidade de Deus comigo e com você. E saibamos que nesse exato momento Cristo está operando a minha e a sua salvação. Por isso nossos olhos devem se voltar para esse santuário celestial. E quando compreendermos bem que há um santuário no céu, entenderemos o que acontecia aqui na terra. E nós vamos entender que tudo no santuário terrestre e depois no templo apontava para Cristo e como nós podemos ser salvos. Pensa nisso, enquanto Wesley Fonseca louva a Deus agora. Ainda me pergunto por que nunca desistiu. Sei que dou trabalho por demais, tantos afazeres deves ter a te ocupar, mas de alguma forma me escolheu. Vês ainda algum valor em mim e com paciência vem me ensinar. Continua acreditando em mim.
Sou feito criança, canso de errar. Tu jamais se cansa de me amar. Eu queria todo dia não te entristecer, te encher de orgulho e nada mais. Pai, não sei se é justo me amar de um jeito assim. Tenho quase nada a oferecer, porque ainda insiste tanto em mim, e com paciência vem me ensinar. Continua acreditando em mim. Sou feito criança, canso de errar. Tu jamais se cansa. Pode o mundo se acabar, teu amor por mim não mudará. Se eu de novo errar, vem com paciência outra vez me ensinar. Continua acreditando em mim. Eu sou feito criança, canso de errar. Tu jamais se cansa de me amar. Tu jamais se cansa de me amar. Eu queria todo dia não te entristecer, te encher de orgulho e nada mais. Amém. Obrigado, Wesley. Esse é o Deus que não se cansa de amar. E porque Ele não se cansa de amar, nesse exato momento Ele está trabalhando a minha e a sua salvação, desde o santuário nos céus. Nós vamos entender cada dia melhor esse tema, mas eu vou reprisar o que eu disse no programa de hoje. Tão necessário quanto a morte de Cristo no Calvário é a sua intercessão por nós no santuário celestial. Porque se na cruz Cristo alcançou o direito de nos salvar, morrendo a nossa morte, é no santuário que Ele aplica os méritos da sua vida sem pecado, da sua morte expiatória para aqueles que desejam. A cruz não salva automaticamente toda a humanidade. Serão salvos aqueles que a ela se apegarem. E como que eu posso me apegar ao evento da cruz? Como que eu posso compreender o plano da salvação e me entregar a esse Salvador? É o que acontece hoje no santuário. Então lá Ele conquistou o direito. Agora Ele disponibiliza os méritos da sua morte vicária para aqueles que desejam ser salvos. É por isso que todo ser humano tem que olhar para o santuário em busca de socorro,
em busca de ajuda, em busca de salvação. Por isso é importante abrirmos esse livro. E nós vamos a cada semana, a partir dessa semana, compreender como Cristo salva através de sua morte e através de seu ministério no santuário celestial. Que o nosso coração se abra ao conhecimento desse livro e que dia a dia possamos crescer em nossa experiência com o Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse tempo que passamos juntos estudando a Tua Palavra. Pela grande verdade que hoje aprendemos de que existe um santuário no céu. E nesse exato momento Cristo está lá, operando nossa salvação. Que o nosso coração se abra a esta verdade e que o Teu Espírito trabalhe em nossa vida e produza em nós todas as mudanças que o Senhor deseja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco no estudo de hoje. Semana que vem a gente volta para mais um tema do santuário. Até lá.